Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é como você montar aí um servidor ROS para utilizar com HC Component, né? Embora pareça até estranho ter um vídeo como esse, mas ainda tem muita gente que não conhece o ROS, não usa o ROS, aí está entrando no mundo do ROS agora pela primeira vez e às vezes tem dúvida como criar um servidor ROS para utilizar o HC Components. Embora o HC Components pode rodar em qualquer estrada, né? Estrada que eu digo é como o ROS, DataSnap, enfim, e CIA, né, e companhia. Mas sempre recomendo o uso do ROS, né? Pela estabilidade, pela confiança que tem no mercado aí, pelo respeito ao usuário. Vocês não vão ter aquela decepção de ter que instalar aquela coisa toda, cada versão é um parto, uma hora não. Ele está ali, uma versão stable, ele mantém aquela versão stable, você baixa 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes está respeitando você. Isso que é bom. Então é o que eu recomendo. Então vou mostrar aqui na prática para vocês como criar, como fazer passo a passo um servidor ROS e o que vai precisar aí para usar com o HC Components, né? Primeiramente, onde eu baixo o ROS, né? Então assim, tem aqui o Git, né? O GitHub da Hashload, que é a mantedora do ROS, não só do ROS, como o Boys, o Johnson e outros aplicativos aqui que vocês podem olhar e pesquisar, né? Mas no nosso caso aqui é o ROS. Vocês abrem o Git da Hashload, né? E clica aqui no ROS, beleza? Então tá aqui o Git direto do ROS, é onde vocês vão baixar. Como baixar, né? Existe N maneiras de preparar o Neston, N maneiras de baixar o ROS, ok? Existe com o uso do Boys e uma versão zipada onde você baixa e descompacta. Vou ser bem claro, Alexandre Magno, gosto da versão zipada. Por quê? Porque eu baixo uma única vez e adiciono ao path do meu Delphi. Então todo projeto que eu criar já está no path do meu Delphi. É uma opção particular minha, ok? O uso do Boys funciona muito bem, até maravilha. Tá aí o Boys no mercado aí. O que é o Boys? É um gerenciador de pacotes, né? Então onde você pode baixar direto para sua aplicação. Então você vai criar um novo projeto no Delphi ou no Lazarus. Aí você vai lá Boys e ou, por exemplo, ROS. Ele vai lá no repositório do ROS, baixa uma cópia e adiciona aquele projeto, certo? Se você tiver 10 projetos, 10 vezes você vai ter que fazer o uso do Boys e 10 cópias vão ser baixadas para sua máquina, certo? É assim que o Boys funciona. Ele adiciona uma cópia do ROS ou dos midways que o ROS usa para aquele projeto atual, certo? Eu não gosto disso, sou bem claro. Eu gosto de baixar, deixar uma única pasta e todos os projetos vão ler daquela pasta, beleza? É uma regra minha. Então se você simpatiza do uso do Boys, vá de Boys. Se você simpatiza do jeito que eu vou mostrar, vá do jeito que eu vou mostrar. Mas ambos vão dar o mesmo resultado, beleza? Então vamos lá. No Git do ROS, a versão de capa, muita gente vem aqui, ó, code e baixa essa aqui zipada. Não é essa versão que a gente baixa, certo? Ó, a gente não baixa por aqui, ó. Isso aqui é a versão de desenvolvimento que a galera da Hashload está mexendo. Então quando você clica aqui em code, ó, aqui baixa a versão zipada, pode ocorrer problemas, porque é a versão de desenvolvimento, certo? Qual é a versão? Por onde é que eu baixo? Versão chamada release, certo? Versões chamada release são versões fechadas. Então você vai baixar desse contexto aqui.
versão release, certo? É assim que se baixa o ROS no conceito que eu vou. Então vem aqui, a última do release é a 3.1.4, mas isso aqui tá até errado, certo? Isso aqui é a 3.1.5, ok? É porque fizeram e não atualizaram o número da versão, mas é 3.1.5, ok? Então, ó, mas é a última que tá aqui no release. Então, ó, inclusive, ó, tá vendo aqui 3.1.5 tá aqui, mas acho que eles esqueceram de fazer. Mas tudo bem, vamos bater aqui na que tá considerada como um stable aqui. Então, 3.1.4. Beleza, você vem aqui, ó, abriu a release, ó, release 3.1.4. Aí você vem, clica aqui, ó, source code, né, em zip ou tar. Aí você baixa para a pasta que você quiser, certo? Baixou o ROS, certo? ROS, galera, ele é o famoso Lego, tá aqui, ó. Isso aqui é vamos assim, na mente de vocês, numa linguagem mais popular que a galera possa entender. Isso aqui é como se fosse o ROS. O ROS, ele é o Lego. Ele tem aquele conceito base, certo? Que só aquilo motor, certo? Vamos dizer assim. Você monta os itens que você quer utilizar. Então, se eu quiser usar um middleware de autenticação, Basic Authentication, você vai lá, baixa o middleware do Basic Authentication. Deixa eu até mostrar aqui, ó, voltar aqui, ó, eles tá aqui, ó, os middleware. Os middlewares oficiais, qual é a diferença dos middlewares oficiais e não oficiais aqui, né? Então, os middlewares oficiais, que são esses caras aqui, são middlewares criados e mantidos pela própria Hashload. Middlewares aqui que não são oficiais são desenvolvidos e criados por parceiros, né? Pessoas aí que utilizam o ROS e criam um determinado middleware e passa para a galera da Hashload adicionar, certo? Então esses middlewares aqui são de pessoas, são de usuários, parceiro da Hashload, certo? Os middlewares oficiais são esses aqui, certo? Por isso que tem essas duas diferenças. Então, eu quero usar Johnson, eu clico aqui, baixo o middleware Johnson. Então, vou clicar no Johnson, aí vou aqui em Release também, baixo a versão do Johnson. Vou usar aqui Basic Authentication, também o mesmo conceito. Aí venho no middleware Cores, Octet Stream, JWT, Except, Log e Compressor, certo? Então são pedaços de código que você injeta, é como se fosse o Lego, como eu mostrei. Eu tenho o core, o motor, e pego o Lego e vou montando do jeito que eu quero usar, certo? Então isso é o ROS. Então ele te dá essa liberdade de você escolher o que você quer usar, certo? Então, ótimo. É um código que te dá vamos supor, um código bem enxuto, bem maduro, né? Porque você está usando somente aquilo que você quer, beleza? Então, para rodar o HC Components, eu só preciso de um middleware, certo? Somente para rodar o HC, que se chama o Octet Stream, que é ROS Stream, somente esse cara aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, clico nele e vou e baixo também, ó. A versão de capa é a versão que estão trabalhando e a versão considerado stable é a release. Então você vem aqui, clica e também baixa, ou se quiser usar o BOS, também o resultado é o mesmo. Como eu disse, a diferença do BOS é que o BOS baixa cada versão para cada projeto. E quando você baixa zipada, você pode usar uma única versão para todos os projetos, certo? Então vai do gosto de cada um. O resultado é o mesmo, não muda nada.
Sempre que você baixar o Midway, você pode olhar na documentação aqui que ele te ensina como você usar, como você adicionar, tanto no Delphi como no Lazarus, beleza? Então, feito isso, baixei os dois, o ROS e o Midway Octet Stream, você vai lá no seu Delphi e executa, adiciona lá o que você quer fazer, certo? Deixa ele abrir aqui o Delphi, o meu Delphi, estou usando aqui um CE, ok? Então o que que eu fui? Fui lá no meu path, Options, né? Options, Language, Delphi, Library e adicionei no meu path, né? Então se vocês vierem aqui no meu path, vai estar o ROS adicionado aqui, vocês adicionam do jeito que você quiser, na pasta que vocês baixaram, descompactaram e é padrão aqui, tanto para o 32 e 64 bits. Feito isso, galera, já está pronto, certo? Deixa eu até baixar abrir esse HC teste aqui para mostrar para vocês. Então, ó, aí vocês vão criar o servidor. Vocês dão uses no ROS, certo? Ó, vocês só precisam dar uses no ROS, aqui, ó, no ROS e no Octet Stream, certo? Feito isso, aí vocês vão adicionar, como eu adiciono o Midway para trabalhar com ROS, é aquele, como eu disse, aquele Lego, né? Então eu tenho um core, eu vou pegar um blocozinho desse do Lego e acrescentar ao ROS. Como é que eu faço? Esse contexto chamado uses, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. TROS.use, use, adicione, agregue, compartilhe, pegue o código, como vocês queiram interpretar, certo? Então você pegou um Midway chamado Octet Stream, certo? E injetou dentro do ROS. Então agora o ROS já sabe que tem que trabalhar com Midway Octet Stream, certo? Só preciso desse Midway para trabalhar com HC Componentes. O ROS, que é o nosso motor, e o Midway, né, o pedaço de código. Se eu quisesse adicionar outros Midways, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, ROS.cores, que é um outro Midway que eu aconselho a vocês usarem. Cores, principalmente se vocês estiverem provendo dados para JavaScript, né? Então, ó, Midway Cores, aí vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Se quiser repetir o contexto, né? Você vem aqui e bota cores, certo? Ah, eu quero usar a programação bonita, né? Coisadona. Então você bota aqui a programação coisada. O resultado é o mesmo, certo? Você está injetando em cadeia, em pedaço, certo? Então a escolha de cada um. Então aprendam a usar o ROS, o que é o ROS, com o que ele tem, e depois vocês só vão e montam. Feito isso aqui, já tendo na máquina de vocês o ROS e o Octet Stream, vocês só precisam criar a rota. Qual é a rota? Eu criei num contexto à parte, mas eu poderia criar lá no meu servidor também, poderia fazer isso aqui, ó. Não quero criar uma classe à parte, posso botar aqui, posso, ó. Em vez de eu botar essa load aqui, ó, eu sempre sigo uma regra top-down. Primeiro os midways, depois as rotas e depois start to list, né? Poderia fazer isso aqui, ó. Também iria funcionar. Funciona do mesmo jeito, ó. Aqui, certo? Então, ó, adicionei o midway e aqui eu estou adicionando a rota, certo? Nem precisaria disso aqui. Vai de cada um. Cada um, se quiser fazer do seu jeito, vai funcionar do mesmo jeito. Ah, então por que você bota separado? Porque o ROS, galera, a casca principal, ele pode ser por default, quando você não informa, ele é um console.
mas ele pode ser um VCL, pode ser um LCL, pode ser um Daemon, pode ser um Mode Apache, pode ser um CGI. Então, o que muda do tipo de servidor para as rotas é somente essa casca aqui, certo? É o que vai mudar praticamente. Não tudo. Por exemplo, console CGI, o que muda é só a diretiva de compilação, certo? VCL, Daemon já tem outro servidor. Então, por isso que eu crio a parte e boto minhas rotas também à parte, porque as rotas desse contexto aqui, ela é funcional para qualquer tipo de servidor ROS. Então, se eu criei essa rota desse jeito aqui, ela serve para console, para VCL, para LCL, para Daemon, para o Mode Apache, para o CGI, é a mesma coisa. O que muda, como eu disse, é essa casca. Por esse motivo que eu crio sempre minha regra de rotas à parte da classe do meu servidor. Beleza? Feito isso, galera, somente ir lá criar o seu data módulo, certo? Botar a conexão que você vai usar, colocar um HC Engine, dizer o tipo de banco, conectar com sua conexão e pegar seu HC Server e conectar com sua engine. Feito isso, galera, é só correr para a alegria, certo? Seu HC componente vai estar funcionando 100%, ok? Ele utiliza o ROS como estrada, ele não tem dependência de ROS, não tem dependência de DataSnap, de Indy, seja lá de que for. HC componente sobrevive em qualquer estrada, certo? Então, mas sempre aconselho o uso do ROS. Já disse no início, principalmente por respeito ao usuário. Você não vai ter aquela decepção de uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Não, sempre vai estar ali aquela versãozinha stable, você pode usar sem medo, beleza? Isso que traz credibilidade, segurança top do mercado aí para o ROS. Essa é a minha dica. Beleza? Então, explicado aqui como eu crio um servidor, como eu baixo. Se você baixou via BOS, vai mudar alguma coisa aqui? Não. A única coisa que mudou é que via BOS ele adiciona a esse projeto o ROS. Quando eu baixo uma versão zipada e adiciono ao Delphi, ele fica para um projeto geral. Todos os projetos vão ter lá e vão poder utilizar o BOS, o ROS. Beleza? Então, fico por aqui. Se gostou, deixa um joinha. São vídeos mais curtos, mais objetivos para ajudar essa galera. Beleza? Valeu, galera. Meu muito obrigado e até a próxima.